Efésios capítulo 6, verso 4, diz assim: E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Até aí, fecha os olhos, vamos orar. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos, diante do Seu trono, recorremos a Ti e a Sua graça, em oração, pedindo que o Senhor nos assista essa noite. Há uma urgente, desesperada necessidade de graça, de visitação do Senhor, de consolo, de abrigo, de advertência, de exortação, de iluminação. Ó Deus, ser o alimento para as nossas almas cansadas, ser a luz em nossa escuridão, ser a água que descedenta, ser o refúgio em tempo de angústia e tribulação. Assiste-nos nossas fraquezas, que a graça do Senhor permeie todo esse salão, trazendo temor e tremor, graça sobre graça, para que o Teu reino avance, para que o Senhor receba glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos chegando no final da série sobre família, uma série de exposições na carta de Paulo aos Efésios, e após concluirmos essa série sobre família, vamos iniciar aqui aos domingos uma série sobre o livro de Apocalipse. E a nossa ideia é expor o livro todo, todos os 22 livros, os 22 capítulos de Apocalipse. Então, para o pessoal também que está vendo na internet, esperar essa série aí de Apocalipse. E também para quem está assistindo online, você poderia julgar, divulgando, compartilhando essa mensagem, esse culto que está sendo transmitido ao vivo. Fizesse também a sua inscrição no canal Defesa do Evangelho e, por causa das normas, dá o teu like aí, fazendo favor. E essa noite nós continuaremos tratar deste tema, a conversão dos filhos. Nós continuaremos dar ênfase na salvação das crianças, na regeneração das crianças, na conversão dos filhos. Por que eu vou destinar 2 mensagens para tratar da conversão dos filhos? Porque você vai às livrarias cristãs e você encontra dezenas e centenas de livros sobre educação cristã, princípios cristãos, ética cristã para crianças. E são excelentes livros, livros muito bons. Entretanto, você encontra pouca ou nenhuma ênfase nesses livros sobre a salvação dos filhos, a regeneração dos filhos, a conversão dos filhos, a evangelização das crianças, dos filhos. Você vê poucas conferências, seminários, você vê poucas pregações, mensagens e pouca literatura tratando especificamente da conversão, da evangelização, da confrontação do pecado dos filhos, chamando-os à fé e ao arrependimento. E o resultado é que, apesar de serem instruídos e bem instruídos, e de terem bom comportamento, nós conseguirmos, através da educação, dar a eles instrução e comportamento, eles ainda não foram regenerados, ainda são ímpios. E ao atingirem certa idade, se desviam, mesmo sendo muito bem discipulados. E por essa razão eu quero dar ênfase na conversão das nossas crianças, na salvação das nossas crianças. E hoje vai ser uma mensagem cheia de citações. Vai ser uma mensagem bem didática, com muitas citações de teólogos, de puritanos e de outros homens do passado, com relação à necessidade da alma dos filhos, com relação à conversão dos filhos,
com relação à salvação das crianças. Vamos ver bastante coisa, por exemplo, os puritanos e a ênfase que davam na salvação dos filhos. Algumas frases de puritanos sobre esse tema. Os filhos nascidos em nossas famílias são nascidos para Deus. Deodat Lawson. Os pais devem dar conta das almas que pertencem às suas famílias, disse Cotton Mather. Thomas Watson, outro puritano, diz: pais cristãos devem se esforçar para que seus filhos sejam mais filhos de Deus do que seus. Você veja a guisa de introdução, a ênfase que os puritanos davam na conversão, na salvação dos filhos. Dizendo, os pais darão conta das almas dos filhos, ou seja, a obrigação do pai evangelizar os filhos. Os pais devem se esforçar para que os filhos deles sejam mais filhos de Deus do que deles. E como isso se dá? Com a conversão. J.C. Riley disse: entre tudo que você faz para o seu filho, este é o pensamento mais elevado que deve ocupar sua mente. Em cada ação que você faz, em cada plano e esquema, em cada disposição que lhes diga respeito, não deixe de fora essa poderosa pergunta: como isso afetará a alma dele? Em seu livro, As Resoluções de um Pai, Cotton Mather escreve aqui, eu tirei apenas 2 resoluções, ou coisas que Cotton Mather resolveu quanto aos filhos dele. Resolvi que, ao nascerem-me os filhos, farei tudo quanto possa para que eles sejam do Senhor. Irei imediatamente entregá-los em fé a Deus, rogando que cada criança possa ser filha de Deus Pai, sujeita a Deus o Filho e templo de Deus o Espírito, e que seja salva da condição de filho da ira, a fim de ser possuída e usada pelo Senhor como instrumento perpétuo de sua glória. Novamente, veja a ênfase, veja o desejo de vê-los salvos. Uma outra resolução, Cotton Mather resolveu que, tão logo meus filhos sejam capazes de compreender minhas admoestações, minhas instruções, minhas exortações, irei alertá-los sempre dizendo: filho, Deus enviou seu filho para morrer, para salvar pecadores da morte e do inferno. Filho, você não deve pecar contra Deus, você deve cada dia clamar a Ele, para que Ele possa ser seu Pai, seu Salvador e seu guia. Filho, você deve renunciar ao serviço de Satanás, não deve seguir as vaidades desse mundo, mas seguir uma vida de seriedade religiosa. Vejam só as advertências e a ênfase. Os puritanos não se ocupavam apenas de moralidade, instrução formal, academicismo ou doutrina, mas eles se preocupavam necessariamente, diretamente ou primordialmente com a conversão dos seus filhos. Porque você deve desejar a conversão do seu filho, e porque acima de qualquer outra coisa você deve investir dioturnamente nisso, a conversão dos seus filhos. Primeiro motivo, porque eles têm necessidades, não somente no corpo, mas também na alma, pais. Porque eles têm necessidades, não somente físicas, mas também espirituais, pais. Em seu livro, Os Deveres dos Pais para com os Filhos, Cotton Mather, outro puritano, vai dizer, veja o que ele diz em relação aos pais que se preocupam apenas com as necessidades físicas do filho. Primeiro, sobre comida. Pais, as almas de suas crianças devem sobreviver aos seus corpos. Elas são transcendentemente melhores, mais sublimes
e mais nobres do que seus corpos. Pais, vocês são solícitos para que os corpos deles possam ser alimentados? Pois vocês devem ser mais solícitos para que as almas deles não morram de fome, nem partam dessa terra sem o pão da vida. Conversão, salvação. Pais, aqui vai um lembrete para você. Pais, toda vez que você alimentar o seu filho, seguramente você prepara 3 refeições diárias para o seu filho todos os dias. Seguramente café, almoço e jantar. Pais, todas as vezes que preparar uma refeição para o seu filho, todas as vezes que alimentar os seus filhos, lembre-se disso, que eles necessitam do pão da vida. Todas as vezes que dar a eles de comer, todas as vezes que alimentar o seu corpo, lembre-se, eles também precisam ser alimentados na alma. Eles também precisam do pão da vida. Eles não têm necessidades só físicas, materiais, mas imateriais, espirituais. Então, quando você estiver dando o café, o almoço, o jantar ou o lanche, não se esqueça que ele também precisa do Evangelho, da graça e da glória, da exposição da palavra de Deus, da cruz de Cristo, da salvação. Segundo Cotton Martin escreve sobre o seu corpo: pais, vocês também são solícitos para que seus corpos possam ser vestidos? Pois vocês devem ser mais solícitos para que as almas não possam estar nuas, nem partam sem as vestes da justiça. Vocês relutam em ter os corpos deles trabalhando sobre machucados ou deformidades? Pois vocês devem estar muito mais relutantes em ter as almas deles sujeitas à iniquidade. Ó homens, são teus filhos filhos ou são porcos? A menos que você esteja preocupado com suas almas, verdadeiramente você as estará chamando assim. Os puritanos pegavam pesado. Pais, aqui vai outro lembrete a vocês. Todas as vezes que estiver vestindo seus filhos, calçando seus filhos, comprando roupa para os seus filhos, não se esqueçam disso. Eles precisam mais que a cobertura do corpo, eles precisam mais que a jaqueta, que a calça jeans, eles precisam ser cobertos com a justiça de Cristo. Eles precisam estar vestidos das vestes nupciais, senão eles não entrarão nas bodas do Cordeiro. Todas as vezes, seguramente você também veste o seu filho de 2 a 3 vezes por dia para a escola, para brincar, para passeio, para ir aos cultos. Todas as vezes que tiver vestido uma jaqueta, uma camisa, lembre-se, ele também precisa ser vestido da couraça da justiça. Ele precisa ter as vestes de Cristo sobre ele. Ou seja, ele precisa do perdão dos pecados, ele precisa da redenção, ele precisa do Evangelho, ele precisa da salvação. Outro puritano disse: pais, vocês não sabem que seus filhos têm almas imortais e preciosas dentro deles? Pais, seus filhos não são só de carne. Vocês que são pais de suas carnes, devem saber que seus filhos têm espírito também. O que lhes é dito em Hebreus 12:9, e que Deus é pai deles, que está em Eclesiastes 12:7, e que é Deus quem os dá a eles. Pais, considere a condição dos seus filhos, e o alto clamor da condição deles a vós, para empreender a sua salvação. Pais, eles não são só matéria, eles não só são corpos, eles também têm uma alma eterna. Cipriano disse: escute, aquele que se ocupa do corpo dos seus filhos, mais do que de suas almas, é como aquele que, se o seu filho e o seu cachorro estiverem
se afogando, é solícito em salvar o seu cão, mas deixa a criança perecer na água. Como é surdo, que não ouves o alto clamor das almas dos teus filhos em teus ouvidos, dizendo: ó meu pai, minha mãe, cuidem de mim, me salvem. Não adianta, como pais cristãos, cuidar do vestuário, alimentação, tratamento dentário, escolar, se nós não preocuparmos com a alma. Pais, lembrem-se disso, a alma do seu filho incrédulo está clamando: mamãe, papai, me salva, mamãe, papai, salvai-me, salvai-o, salvai-o. Lembre-se disso, toda vez que o seu filho gritar por socorro, quando cortar o pé, quando cair uma piscina, quando estiver na iminência de um perigo, e clamar por socorro, lembre-se que maior que a necessidade de livramento físico, quando ele diz: mãe me ajuda, pai está doendo, mamãe me cura, mamãe me salva, quando ele dizer isso, lembra-se, maior que a necessidade física, é a necessidade da alma, a alma dele, clamando: pai, salva-me. J.C. Riley disse assim, nesse sentido, escute: favorecer, mimar e ceder aos desejos do seu filho, como se este mundo fosse tudo o que se tem para olhar, conquistar, e esta vida, a única estação para a felicidade, não é amor verdadeiro pelos filhos, mas é crueldade. É tratá-lo como um animal da terra, que tem o mundo para olhar, e depois disso nada além da morte. Fazer isto, pais, é esconder dele aquela grande verdade, a qual ele deveria ter aprendido desde a sua tenra infância, que o fim principal da sua vida é a salvação de sua alma. Pais, o tempo é curto, a moda desse mundo passa. Aquele que educou seus filhos para o céu e não para a terra, para Deus e não para o homem, é o pai que vai ser chamado de sábio no final. Pensem na eternidade dos seus filhos, pai. Ezequiel 18:4 diz assim: eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. O que quero dizer, citando esse versículo? O profeta está dando ênfase na alma, está dando ênfase na eternidade, está dando ênfase na condenação eterna, tanto da alma do pai, quanto da alma do filho. A ênfase é a alma, pai, a ênfase é a parte espiritual, a ênfase é a salvação. Mateus 10:28, Jesus diz: não tenham medo dos que querem matar o corpo, mas não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto o corpo como a alma. Esse versículo poderia ser melhor, poderia ser parafraseado assim: pais, não tenham medo do que pode acontecer com o corpo dos seus filhos. Pais, tenham medo do que pode acontecer com suas almas. A condenação. A condenação, pais. Essa é a primeira razão porque devemos nos preocupar ou nos ocupar da sua conversão. Primeiro, eles não têm só corpo, eles também têm um espírito, que estará na eternidade, ou no céu, ou no inferno. Segundo, por que devemos nos ocupar com a conversão dos nossos filhos? Por causa da nossa nova natureza. Agora é uma palavra só para crentes. Não estou dizendo membros, estou dizendo crentes. Nem todos que são membros são nascidos de novo, regenerados.
Por que temos que preocupar? Por causa da nossa nova natureza. Nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, está contidas as bem-aventuranças em Mateus 5. O Senhor nas bem-aventuranças traça as características da nossa nova vida, da nossa nova natureza. Dentre elas eu vou destacar duas. Os misericordiosos e os pacificadores. Ao se converter, o pecador recebe esse dom, ele recebe essa característica, essa qualidade, ele se torna um misericordioso e um pacificador. E essas duas características da nova natureza têm relação direta com a alma dos nossos filhos. Aquilo que Deus fez conosco na nossa conversão tem relação direta com a necessidade dos nossos filhos. Primeiro, o bem-aventurados misericordiosos. O que é isso? Deus, quando nós viemos à fé, Ele nos deu esse traço, esse dom, a misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos. Todo crente agora é dotado de misericórdia. Ele é misericordioso. O que é isso? Sentimento de compaixão pela dor alheia, pela miséria alheia, pelo sofrimento alheio, pela necessidade alheia. Nós, quando nos convertemos, fomos cobertos de misericórdia. Devemos levar a salvação aos nossos filhos, por causa da misericórdia, por ter misericórdia deles, ao ter misericórdia do estado de impiedade deles. Na conversão fomos dotados com um sentimento de compaixão, pela condição dos homens e dos pecadores, e Deus quer que demonstremos essa compaixão, pelo estado eterno dos nossos filhos. Um crente não pode ser indiferente à perdição dos filhos, à inconversão dos filhos, à não regeneração dos filhos. Ele é tomado de um sentimento de compaixão ao ver o filho incrédulo, e por isso, movido de compaixão, ele trabalhará, orará, pregará, para que o seu filho venha à salvação. Salmo 103, 13 diz assim: assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O versículo quer dar ênfase na misericórdia que Deus tem pelo seu povo, pelos seus filhos. E quando Deus quer mostrar misericórdia pelos seus filhos, Ele compara a misericórdia que um pai tem pelos seus. Então Salmo 103 diz: assim como um pai, pais, é comum que pais tenham misericórdia dos seus filhos. É comum que pais se compadeçam ao ver os filhos sofrendo, se machucando, se arruinando, e portanto é comum que pais cristãos se compadeçam ao ver que os seus filhos são ímpios, que não são salvos, que não são regenerados, e ao se compadecer do estado deles, desejam a sua salvação. Claro, segundo, por causa da nossa nova natureza, que envolve misericórdia. E segundo, bem-aventurados pacificadores. Na conversão, não fomos só dotados de misericórdia, não nos tornamos misericordiosos, mas o Senhor nos fez também pacificadores. O termo pacificador aqui dá a ideia do quê? Nós somos promotores da paz, nós trazemos paz, e a paz ocorre quando há conflito entre duas partes. O pecador e Deus, eles têm entre eles inimizade, não há paz entre o pecador e Deus. O pacificador vai fazer o quê? Reconciliar, promover a paz entre as partes, entre o pecador que é inimigo de Deus, e Deus que é inimigo do pecador. Ele vai reconciliar. Pacificadores são aqueles que reconciliam homens com Deus, pecadores com Deus. Então podia ser escrito assim essa bem-aventurança: bem-aventurados reconciliadores. Pais, agora que vocês assumiram uma nova natureza e se tornaram pacificadores, por que vocês devem trabalhar pela conversão dos seus filhos?
porque agora vocês são chamados de reconciliadores. Portanto, pais, promovam a paz entre seus filhos e Deus. Promovam a reconciliação entre seus filhos e Deus. Você agora é um promotor da paz, você desfaz a inimizade entre as partes, você reconcilia partes antagônicas entre si. Como se faz isso? Mediante a proclamação do Evangelho. É o seu dever apaziguar, fazer com que a ira de Deus seja apaziguada do pecador, mediante o Evangelho. E é o seu dever promover a reconciliação dos seus filhos com Deus. É o seu dever. O Senhor ordenou isso em Êxodo 3:8. Veja só, Êxodo 3, 6, 8. O que disse aqui? 6 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa do Senhor. E naquele mesmo dia, farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. Moisés ordena a celebração da Páscoa pelos pais, pelos cabeças das tribos e das casas e das famílias. A celebração da Páscoa era o quê? A morte de todo primogênito, a degolação do cordeiro, o sangue nos umbrais, e que eles teriam que celebrar a saída do Egito. E Deus dá ordem aos pais: vocês devem contar isso aos teus filhos, farás saber ao teu filho, dizendo: é isto que o Senhor tem feito por nós. O que é isso, meu irmão? Deus ordena que os pais expliquem o significado da Páscoa aos filhos. Ou seja, trazendo para nós, Deus ordena que os pais expliquem o significado da morte de Jesus na cruz, o nosso Cordeiro Pascal, a nossa Páscoa. Deus ordena que os pais preguem o Evangelho aos filhos, reconciliem os filhos com Deus, mediante o Evangelho.
Diga: eu não desejo nada mais que a conversão dos meus filhos. Eles têm necessidades, eu sei, mas nenhuma delas é maior que a conversão. Ó Deus, rogamos por essa semente santa, rogamos por essa descendência santa, rogamos por esses filhos que nos deste, herança do Senhor, que ainda possuem a semente de Adão. Ó Pai Santo, através do Seu Espírito, conduze-as ao Filho, conduze-as à salvação, livre-as da danação eterna, aplaca a Tua ira dessas crianças, Senhor. Dá aos pais coragem, ousadia, compromisso, responsabilidade. Dá aos pais persuasão, poder, para evangelizar seus filhos. Que nenhum pai abra mão dos seus filhos. Que a partir de hoje a maior luta, interesse, desejo dos pais seja a salvação dos seus filhos. Que o resto seja secundário. Que o resto seja superficial, pequeno.